Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O anseio humano por liberdade e por libertação atravessa a história dos povos e das culturas. As religiões e suas teologias também se debruçam sobre esse anseio de libertação. Como pensar as teologias da libertação e sobre a libertação em nossos dias? Para refletir sobre essa questão, hoje no Religare eu recebo Marcelo Barros. Ele é monge beneditino, teólogo e biblista. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Flávio. Uma alegria estar aqui com você. Para nós também, uma alegria imensa Desde já, parabéns pelo programa. Muito obrigado. É uma maravilha. Marcelo Barros esteve em Belo Horizonte para o lançamento do livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, da editora Vozes. Nós estamos sorteando um exemplar desse livro de autoria do nosso convidado. E se você tem interesse e quiser participar do sorteio, entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail religare@tvhorizonte.com.br. E você pode rever o nosso programa no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Marcelo, esse livro surge de uma caminhada de 50 anos, né, do seu ministério presbiteral. Isso. Que balanço você faz desse caminho e da sua experiência com as teologias da libertação? O balanço é um balanço positivo no sentido de que acho que hoje em dia, cada vez mais, todos os caminhos espirituais se dão conta de que tem uma responsabilidade direta com a humanidade e inclusive com o universo. Então, nesse sentido, em termos de consciência, há uma mudança progressiva. Em termos de mundo, não sei, de realidade. Mas quanto mais negra a noite, mais brilhante será a madrugada. Então a gente tem de avançar. Sim, uma das coisas que você defende no livro é sobre o anseio de liberdade, o anseio por libertação. Não é? O que nós estamos falando, né? O que é isso, o anseio por liberdade, o anseio por libertação? É algo meramente individual, não é? Do foro íntimo de cada pessoa? Ou tem também um elemento comunitário? Eu acho que todo ser humano nasce indivíduo, mas se torna pessoa, como diz o Carl Rogers, né? E o tornar-se pessoa é tornar-se pessoa na comunidade. O povo Zulu tem essa coisa belíssima do Ubuntu. Eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. Então, é juntos que a gente cresce e que a gente descobre a vocação humana, aquilo que nos torna humanos. E o que nos torna plenamente humanos é a liberdade amorosa. Eu observei no livro e gostei muito de perceber numa obra, não é, de um teólogo da tradição cristã, mencionar esse anseio em várias tradições religiosas. Não é? Como é que as religiões participam, não é, dessa busca desse anseio, né, por liberdade, por libertação? Eu acho, Flávio, que todas as religiões são como uma espécie de nascente de água transparente, límpida, que com o decorrer da vida, da geografia, do passar nas cidades, pouco a pouco a água não fica tão limpa assim. Mas, na sua origem, tem essa vocação, revelar ao ser humano que ele é, por excelência, livre porque é imagem divina. E Deus é liberdade. Deus é amor e o amor só é amor se for livre. Então, quando você vê, por exemplo, no hinduísmo, né, todas as representações antropomórficas, quer dizer, humanas, das divindades, porque são muitas, você vê que sempre tem esse apelo à liberdade, né? E os animais mais representados nas religiões totêmicas, xamânicas, águia, leopardo, são animais de movimentos, de voos, de alturas. Né? São representações desse ímpeto, né, claro, da liberdade. Que civilizações como o Egito, por exemplo, aí vem o crocodilo. Por quê? Porque é o animal com mais liberdade. Então,
E aí, quando você vai no budismo, que cessam as representações totêmicas, digamos, de certa maneira, o que você descobre é, no ser humano, dentro de cada pessoa, é redescobrir a iluminação, o Buda que tem em nós. E o que é essa iluminação? Essa iluminação é principalmente a liberdade, a libertação. Claro que o budismo concentra a libertação muito na libertação dos desejos, na ascese, no príncipe Siddhartha Gautama, que era um príncipe e que deixa o palácio, vai ser mendigo, para descobrir o quê? Descobrir que não precisa de tanta coisa na vida para ser ele. Você usou uma metáfora, né, do rio, na sua nascente tem água límpida, na medida que ele vai no seu percurso, a água vai se tornando turva, né? O que acontece com as religiões quando elas passam a ser discurso de sustentação do poder e de benefício para aquelas pessoas vinculadas ao poder? Pois é. Eu acho que é como se fosse um vírus que se apega à religião e aí cria, principalmente, é o reverso do amor, eu diria quase que é o anti-amor, é a questão do domínio sobre o outro, é o poder e o dogmatismo. Então, de todos os modos, ou de diferentes modos, as principais religiões têm sempre esta tentação. É uma tentação permanente, uma tentação o tempo todo. Mas é engraçado que mesmo nesta tentação, o que está por trás, no fundo, é não depender de ninguém, é não depender de nada, é o espectro, como se fosse o medo, né? O medo que nos impede de ser livres. Nesse caminho, nós poderíamos dizer que esse anseio por liberdade sustenta as diversas espiritualidades. Nós estamos falando de religiões, né, mas podemos falar algo mais aí caminhos do espirituais. Fundo, dos caminhos espirituais. Quando é que surge na tradição cristã esse termo espiritualidade? Na tradição cristã, creio que no século IV, porque na Bíblia não tem, né? E nos primeiros séculos também não me lembro de ter encontrado. Eu estudei patrística, São Gregório de Nissa. Ele é o primeiro que, trabalhando a questão do espírito e comentando São João, o Evangelho, aquele que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito, ele diz essa vida conduzida pelo Espírito, a gente pode chamar de espiritualidade. E a partir daí, esse termo começa a aparecer em Teodoro de Mopsuécia, no Oriente. No Ocidente, acredito que nem Santo Agostinho toca nisso, vem depois com Gregório, com Gregório Magno, e aí vai em frente. Hoje o conceito de espiritualidade está sendo usado por muitos segmentos, né? Até as empresas, como tem pesquisado o Jonathan Félix. Jonathan, né? Tem se apropriado do termo espiritualidade. Mas você que trabalha na perspectiva da teologia da libertação, o que seria falar em uma espiritualidade da libertação? Eu penso que é quase como dizer roda redonda. Quer dizer, é quase um pleonasmo, né? Porque a espiritualidade é o caminho da liberdade interior, e a liberdade interior não se faz sem automaticamente o cuidado de libertar. Então, liberdade e libertação, nas tradições antigas espirituais, o termo usado é salvação. Só que quando você fala em salvar de quê? Né? Mas tem sempre o salvar de quê e para quê. Então, a libertação está na salvação para. Então, há o processo da libertação, que é o salvar de e o salvar para. Isso tem tradições espirituais que fundamentam mais uma coisa, insistem mais num ponto, e outras que insistem mais no outro. Eu acho que a gente tem que estar atento a tudo. E, hoje em dia, isso é um processo laical, é um processo
transreligioso. E quando eu digo transreligioso, eu não estou falando a religião passou. Eu estou falando que transita. Eu, por exemplo, para mim, alguém me perguntou por que um monge beneditino católico está tão interessado no candomblé e, inclusive, aceita ser Ogã de Ançã, no Opô Afunjá da Mãe Estela. E eu respondi porque, no fundo, como monge, a minha vocação é correr atrás de onde Deus puder estar me dizendo alguma coisa. Então eu vou ao candomblé, posso até me inserir no candomblé como fiel. E não sou contra a dupla pertença. Mas independente disso, o que é que Deus me revela a mim como cristão na religião do outro, na tradição espiritual do outro. Então, essa é a questão. Esse caminho espiritual implica uma série de rupturas, não? Implica em renúncias, implica em pobreza, empobrecimento, implica numa coisa que Jesus chamou no Evangelho de conversão. A primeira palavra de Jesus é: mudem de mentalidade, quer dizer, se convertam, metanoien, né? Mudar de mente, mude de cabeça. Essa cabeça de católico integrista, de católico centradinho dentro de uma caixa, ou pentecostal também, ou de qualquer outra religião, tem que quebrar essas paredes. Deus não entra em gaiola. Então não faça da sua fé uma gaiola, porque Deus vai ficar fora. O que você defende é que esse caminho espiritual não está para além dos limites das tradições. De todas as gaiolas. Sim. O Evangelho de João, no capítulo 10, diz: o pastor é aquele que abre a porta do redil, do aprisco, do curral, e chama as ovelhas pelo nome, cada uma para fora, e as leva para o pasto. Então, a igreja não pode ser o aprisco, não pode ser o curral, ela tem que ser o rebanho. E o rebanho é de pessoas. E o rebanho está onde o pastor está levando, né? Exatamente. E isso, por isso é que eu falo de espiritualidade transreligiosa. Sim. Bom, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu quero apresentar para o nosso telespectador o seu livro, né? Nós estamos falando sobre ele aqui no programa. Esse é o livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, do Marcelo Barros, livro da editora Vozes. E você pode participar do nosso sorteio escrevendo aqui para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Eu estou aqui com o monge beneditino Marcelo Barros no programa de hoje. A gente está falando sobre esse livro. A gente faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. O tema do nosso programa hoje é Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Esse é o título do livro do nosso convidado, Marcelo Barros, que é monge beneditino, teólogo e biblista. Ele veio a Belo Horizonte para o lançamento do livro, Teologias da Libertação para os Nossos Dias, o livro da editora Vozes. E é sobre esse livro, como eu disse, nós estamos conversando. Vamos mostrar aqui a capa do livro, para o pessoal conhecer. Marcelo, como é que surgem as teologias da libertação? E as teologias da libertação surgem nas periferias, né? Periferia desse mundo colonizado pela Europa, nas periferias do poder, especialmente na América Latina. Como surgem? Eu teria tendência a dizer que toda teologia é de libertação. Agora, por quê? Porque é de salvação, Sim. Porque é tentar desenvolver e aprofundar o projeto salvífico, né? Salvador de Deus. Mas as teorias de libertação se chamam assim quando elas concretizam isso, que vão além do interior da pessoa, além da dimensão psicológica, moral, ética, também para a dimensão social, econômica, política, holística, ecológica, etc. Então, quando é que elas surgem? Surgem na América Latina nos anos 60.
e elas surgem como movimentos espirituais que precisam de um aprofundamento teológico. Vou contar aqui um incidentezinho. Eu estive no encontro da Ameríndia em São Salvador, e a gente entrevistou, ou conversou por televisão, como se chama isso, por rede social, com o Gustavo Gutierrez, que está com 90 anos. E o Gustavo, então, meio emocionado, lembrou que ele estava em Puebla Em Puebla, o pessoal entende, né? Na conferência dos bispos de Puebla, em 79, junto com Leonardo Boff, e eles estavam andando num corredor. E, de repente, eles encontram um bispo sentado, assim, numa atitude de preocupação. E era Dom Oscar Romero, hoje canonizado pela igreja. Então, eles dizem: Dom Romero, o senhor está aqui, que alegria, tal. Ele aperta e diz: estou precisando muito de vocês. Eu estou lá todos os dias desafiado em El Salvador com pessoas que estão ameaçadas de morte, e eu estou fazendo o que eu posso para ver se eu resgato para a vida. Como vocês, teólogos, podem me ajudar? Pronto, essa é a pergunta que diz a você como é que começou a teologia da libertação. Sim. Como é que a teologia pode tirar da cruz povos crucificados? E aí a gente vai neste diálogo com quem está dentro da luta, com quem está trabalhando. E assim começou Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, nas igrejas evangélicas Richard Scholl, Rubem Alves também, né? Hugo Asman, toda uma geração, né? Na Argentina, Lúcio Gera, no Chile, Ronaldo Munhoz, em tantos Salvador, na América Latina inteira. Hoje eu participo do Fórum Mundial de Teologia e Libertação, já no mundo todo. Sim. Essas pessoas, há vários grupos que continuam trabalhando nessa perspectiva, discutindo as perspectivas atuais, né, da teologia da libertação. O que significa falar dessas teologias para os desafios atuais? Porque novos desafios foram surgindo, né? Específicos, né? Porque quando começou, a situação da América Latina de ditadura militares, de opressões, de mortes, né, era uma coisa impressionante. Então, a urgência era o oprimido econômico e político. Era o pobre, nesse sentido. Só que não há pobre, há empobrecido. A pessoa é pobre porque é oprimido. Não existe o pobre natural. A partir dos anos 80, se descobriu que essa categoria do empobrecido econômico e político tinha que ser juntado, por exemplo, com as raças oprimidas culturalmente, os povos indígenas. E surgiram as teologias índias, os afrodescendentes em toda a América Latina. Surgiram as teologias negras ou afro. Por exemplo, como situar nisso as mulheres vítimas do patriarcalismo? Então, as teologias feministas. As igrejas nunca souberam lidar com as diversidades sexuais. Ainda hoje conheço muita gente, pastores, padres, bispos, que ficam horrorizados, apavorados e até chamam de ideologia de gênero, coisa que não existe. O que é ideologia de gênero? O que existe é a descoberta de que a sexualidade é uma coisa, gênero é outra, não é? E que há uma diversidade que é preciso respeitar, porque Deus respeita e porque o Papa Francisco diz para respeitar. Então, aí surgem teologias gays, teologia essa, aquela. Queer, então, queer, né? Então, são muita diversidade. E essa diversidade é divina porque ela está em Deus. Porque Deus é uno e, ao mesmo tempo, é múltiplo. Eu vi uma vez um jornalista perguntar à mãe Stella de Oxóssi: Deus é um só ou são muitos? E ela respondeu:
a água é uma só ou são muitas? Aí ele disse, depende. Ela disse, depende. Depende de quê? Se você pegar água quimicamente, é H2O. Não é uma só. Se você pegar água concreta, água do rio é uma, água do mar é outra, água não é? Então Deus, o mistério é um. É um só. Mas as manifestações, as expressões, as encarnações, ou como diz o hinduísmo, os avatar de Deus, né? São muitos. Sim. Bom, por todos esses exemplos que você mencionou agora, tem um fundo aí de violência, né? Um histórico de violência, né? No tema do racismo, no tema das diversidades sexuais, como você mencionou. E como é que podemos seguir falando de Deus, né? Nesse histórico de violência que nós vivemos concretamente? Essa pergunta sua é muito provocadora e muito importante, porque a gente vai ter que reconhecer que muita violência foi feita em nome de Deus e se faz até hoje em nome de Deus. Quantas pessoas oprimidas, sofridas, se sentindo inclusive rejeitadas em nome de Deus. Então, quando a gente descobre que Deus é amor, que Deus é inclusão, e isso é a revolução de Jesus, como é de Buda, como eu acredito ser a de todos os grandes homens e mulheres que são profetas do amor divino, em todas as tradições. Então, quando a gente descobre isso, a gente descobre que a libertação não começa pelo sociopolítico. Ela começa mesmo pela libertação desta dimensão espiritual. Que a espiritualidade tem de ser libertadora para haver teologia da libertação. A gente vivencia e observa na sociedade contemporânea a emergência de muitos grupos, não sei se poderíamos chamá-los de espiritualistas, grupos pentecostais, alguns são chamados carismáticos, né? Movimentos de renovação no interno do cristianismo que fazem esse tipo também de apelo por libertação no âmbito da espiritualidade. Como envolver todo esse movimento, todos esses movimentos, né, nessa perspectiva de libertação? Esse círculo redondo, como você mencionou ainda há pouco. O Evangelho conta que Jesus esteve na sinagoga de Nazaré e lá pediram para ele ler um texto. Ele era um rapazinho que tinha direito de ler. E ele pegou o texto do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor vem sobre mim e me manda libertar os pobres, curar os doentes, libertar as pessoas das cadeias, né? E aí o pessoal daquela assembleia, daquela sinagoga, ficou maravilhado. O texto diz, eles ficaram maravilhados. Aí Jesus disse, pois é isso mesmo, só que é para todo mundo, só que é para os de fora. Aí eles ficaram furiosos e quiseram matá-lo. Então, eu acho que isso ocorre hoje em dia com as religiões. Quer dizer, quando a gente diz é para mim, aí todo mundo está muito contente. Quando você diz é para o outro, é para a outra, é para todo mundo, tem que quebrar o muro, tem que abrir a porta, aí as pessoas... Mas só existe espiritualidade se for nessa direção. Marcelo, o que ainda seria uma tarefa pendente da teologia da libertação? Acredito, primeiro, ser pluralista. Né? Não pode uma teologia de libertação ser sectária, ser cristã, islâmica, judia, não dá. Tem que, né? Segunda, dialogar hoje com todas essas... Dialogar com a humanidade em todos os seus aspectos. E as referências é muito pesado, é muito complicado. Quer dizer, o que é... A gente aqui no Brasil diz, não existiria democracia social sem democracia econômica. Então, o econômico tem que interessar os teólogos. Ainda interessa muito pouco. Quer dizer, a teologia tem que entrar nesta dimensão de pensar uma economia a serviço do povo. O Papa Francisco está chamando
neste ano 2020, um encontro com teólogos jovens que pensam em uma nova economia. E economistas, né? Também Economistas, exatamente. Sim. Há um desafio muito sério, talvez o mais sério de todos, que é a questão da salvação da vida no planeta, né? E a teologia tem que entrar nisso cada vez mais. E acredito que descolonizar o amor, pensar uma humanidade amorosa que seja capaz de ir além das culturas, daquilo que é a amarra que existe em toda a cultura humana, ir além. Eu, quando li o seu livro, estou quase acabando, como eu te disse, falta um pedacinho. E quando eu te escuto, o que eu tenho a dizer é que assim, meu coração arde quando eu te escuto e enche de esperança. Muito obrigado por você ter vindo ao Religare. Obrigado vocês. Esse está o livro, vou mostrar o livro para os telespectadores. Teologias da Libertação para os Nossos Dias, o livro do Marcelo Barros, na editora Vozes. Você pode participar do nosso sorteio escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito, Marcelo, mais uma vez você ter vindo aqui. Agradeço a você também. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância, de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente volta com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.